A gente sabe que esse imposto de renda é quem forma o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Ele e o IPI são as duas principais rendas. Só em 2019, o governo deixou de receber 120 bilhões de dividendos. Qual avaliação a senhora faz do texto da Câmara que chegou ao Senado? Nós não estamos fazendo uma justiça tributária. Seja bem-vinda, senadora. É um prazer recebê-la no Salão Nobre. Eu que agradeço, Renata, aqui. Fiquei impressionada com esse espaço, eu ainda não tinha vindo. A capacidade de vocês de preparar isso aqui, uma coisa maravilhosa e que deixa a gente mais à vontade. Senadora, a gente tem um leque de assuntos para tratar no programa. A senhora relatou matérias importantes este ano, desde a Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres, o novo Mais Médicos. A senhora também assumiu este ano a Procuradoria da Mulher e um tema que a senhora se dedica desde que chegou ao Senado, que é a reforma tributária, foi aprovada na Câmara e agora está sendo debatida aqui. Eu queria começar pela reforma tributária. Qual avaliação a senhora faz do texto da Câmara que chegou ao Senado? Desde que eu era deputada, a gente junto com a Unafisco, eu mesmo sendo vice-presidente da Comissão Permanente da Mulher, que já tinha defesa da mulher na Câmara, eu acho que a gente está fazendo uma reforma, unificação de impostos, tudo isso. Mas nós não estamos fazendo uma justiça tributária. Quem não paga, quem ganha mais, continua sem pagar tributos. E quem ganha menos vai continuar. Porque para isso deixar de existir, a gente tinha que modificar ou revogar essa lei, que é desde 1996, que está em vigor, que não se paga imposto sobre lucros e dividendos. Mas, senadora, essa não é uma próxima etapa da reforma tributária? Porque essa primeira etapa ela está voltada mais para o consumo. E a promessa, pelo menos, é que numa segunda etapa vá se dedicar à tributação sobre a renda. É o seguinte, para a gente revogar ou alterar essa lei para botar se pagar sobre a renda, sobre dividendos, que eles chamam, não precisava mudar a Constituição. Era uma revogação da lei. Eu acho que começaria por mim, começaria por lá. Nada contra a unificação de impostos, mas os impostos na cadeia final, nos serviços e no consumo vai permanecer. Que a única maneira, se vocês olharem os países que fazem parte da OCDE, o Brasil é quem mais taxa na cadeia final os produtos e os serviços. Isso quer dizer o seguinte, o que é que chama a atenção? Por isso que eu digo, essa reforma tributária, nada contra, acho que tem que unificar impostos, mas a gente poderia, sem mudar a Constituição, poderia já ficar fazendo isso. Eu queria citar aqui o exemplo, bem calmamente, quando a gente foi constitucionalizar o Fundeb e aumentar o repasse de recursos do governo federal para a educação, a gente procurou saber de onde tiraria essa renda. Então, a Unafisco passou para mim, para o Flávio Arnes, para a professora Dorinha, mostrou que só em 2019 tinha 19 mil brasileiros e brasileiras que tinham retiradas de dividendos de 300 mil ou mais, pessoas físicas, acionistas de grandes empresas, inclusive de bancos, e zero de imposto de renda. E a gente sabe que esse imposto de renda é quem forma o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Ele e o IPI são as duas principais rendas. Só em 2019, o governo deixou de receber 120 bilhões de dividendos. Como é que é feito que os grandes empresários fazem? Eles tiram um prolabore bem pequenininho, que sobre o prolabore eles pagam imposto de renda, e o resto são dividendos. Então, eu sempre sonhei que a gente fizesse isso. Outra coisa, nós fizemos foi aprovado, sem o meu voto a favor. Em 2017, em dezembro, teve uma medida provisória que eu não esqueço, aquela famosa MP de 1 trilhão, que os próprios consultores do Senado disseram que em 25 anos era, no mínimo,
1 trilhão que o Brasil deixava de receber, que anistiou, ou seja, tirou os impostos de IPI, Imposto de Renda, CSLL e PIS/PASEP, por 25 anos para as petroleiras. Durante 25 anos, as petroleiras Shell, British Petróleo, Chevron, umas meninas pobres, exploram aqui, podem trazer toda a tecnologia de fora, zero de imposto de renda. Então, eu achava que deveria se chamar e dizer, amigos, hoje nós temos mais de 30 milhões com fome, temos que arrecadar, então vamos botar os senhores para pagar nem que seja 15% de imposto de renda. E cobrar, na época, a gente tinha 500 bilhões de devedores. Acho que deveria ter pelo menos o compromisso de não se fazer mais renúncias fiscais, gente. Porque eu costumo dizer para o povo brasileiro, gente, esses recursos que a Receita Federal arrecada não é para os seus funcionários. Quando ele deixa de arrecadar, ele está deixando de arrecadar para a saúde pública, para a educação pública, para a segurança pública do nosso povo, ou seja, gastos primários. Nada vou ver essa reforma, mas fico triste, porque dificilmente a gente vai conseguir depois. Nessa etapa, pelo menos, da reforma. Nessa etapa, não acredito. Quer dizer, vai mudar a Constituição, vai unificar imposto, tem ainda essa muita controvérsia. Na verdade, eu estou me debruçando sobre tanto a PEC 44 como a 110 e dando uma olhada diferenciada, que a gente, entendeu? Viu isso aí, tirou... são projetos que a gente tem, eu tenho meus questionamentos, porque, inclusive, quando se faz o arcabouço fiscal, né, que a gente entra no arcabouço fiscal, a gente tem uma arruma de renúncia fiscal para fazer. Da cesta básica, tudo a ver. Agora, de outras, de indústrias farmacêuticas, por quê? Foi quem mais teve lucro. Na pandemia, eu citaria aqui que eu compro luvas de procedimento, uma caixa com 100 era R$ 29,90. Hoje é 120. Nós vamos tirar os recursos da saúde do povo, da educação, da segurança pública. Mas a reforma tributária prevê setores que serão taxados de forma diferenciada, e a saúde é um deles. Olha, por exemplo, quais são os produtos do agronegócio que é importante? Vamos fazer renúncia fiscal de agrotóxicos? Continuar fazendo? Porque, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Valor Econômico mandou para mim, só em 2019 foram 14 bilhões que o Brasil deixou de arrecadar. Então, eu acho que a gente tem que acabar com essa loucura de tantos impostos, mas não podemos manter, eu acho que a reforma tributária tem que fazer justiça tributária, e essa que está apresentada aí não faz, não. Continua quem ganha muito não pagando, e quem ganha, por exemplo, vai continuar, eu que com meu salário de senadora pago numa lata de leite ninho o mesmo imposto que paga um assalariado, que é justamente isso que era o projeto da Anfip, que era justiça tributária, né? Reforma tributária solidária. Mostrava que a gente não podia. Por exemplo, a gente cita muito os Estados Unidos, né? Aqui eu diria o seguinte, os americanos taxam os dividendos, chega a quase 50%, porque é uma maneira dele tirar os outros. E países mais desenvolvidos, como Noruega, Suécia, chega a 70%. Entendeu? Você não pode, eu acho até, eu sou médica, né, gente? Não tenho expertise, mas eu costumo dizer que eu, como dona de casa, para mim, a maior economista é a dona de casa, porque a gente tem esse olhar diferenciado. E acho que quando se faz renúncias fiscais, não para uma cesta básica que já pega a ponta, eu acho que sou perfeitamente a favor. Alguns serviços, mas nós não podemos pegar instituições ou empresas que são riquíssimas
e que continuam sem pagar sobre os dividendos quando o mundo capitalista não aceita isso. Não aceita. Então, é isso que eu tenho a dizer. Acho que se a gente revogasse, não, alterasse, por que não botar sobre os dividendos? Vamos começar com 15. Como é que um trabalhador que ganha agora com essa... Sim, sem tabela progressiva, me desculpe, mas não funciona. Como considera um trabalhador que ganha menos de 5 mil pagar 27,5% de imposto de renda e alguém que faz retirada de dividendo de 300 mil paga 0 de imposto de renda? Então, fica difícil. É o que eu digo lá, gente. Eu sou a favor, estou me debruçando sobre os impostos, acho que tem que unificar. Mas se a gente fizer só unificação de impostos, nós não estamos fazendo justiça tributária, não. Senadora, a senhora relatou este ano a Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio concluiu que as mulheres ainda recebem, em média, cerca de 22,3% a menos do que os homens. E em cargo de direção e gerência, esse percentual aumenta ainda mais. Qual expectativa é possível ter após a entrada em vigor da lei? Olha, nós temos que ter um olhar diferenciado e eu acho que isso é um dos papéis da Procuradoria da Mulher. A gente está se unindo sobre isso, porque não adianta a gente ter leis que a gente não acompanha a execução de verdade. E aumentamos as multas, né? E não foi simples, quer dizer, é difícil a gente acreditar. Aumentaram as multas em relação ao projeto original, ao projeto, né? original. Então, a gente aumentou as multas porque, infelizmente, a gente tem que taxar, porque senão não cumpre. E não vai ser fácil, porque eles vão encontrar as brechas na lei, por exemplo. Eles podem perfeitamente, eu vou citar aqui o comerciário. O comerciário, ele tem um salário, né, do comércio. Eu estou dizendo que isso foi um dos argumentos de quem era contra essa igualdade salarial, que dizia que se o vendedor ele recebe, além do salário comercial, ele pode revender. O patrão normalmente paga sobre as vendas. E eles disseram o seguinte: e se o homem for um melhor vendedor do que a mulher, obrigatoriamente ele vai ter que pagar o salário igual à mulher? Eu disse: não estou falando disso, o salário é igual. Se a mulher vender o mesmo valor que o homem vende na mesma área, ele teria que pagar a mesma percentagem sobre essas vendas. Isso é a igualdade salarial. Infelizmente, a gente vê essa estatística que foi mostrada aí. Nesse ritmo que nós estamos, a própria Organização Mundial do Trabalho mostrou que a gente vai levar 200 anos para as mulheres igualar o salário. Não se justifica. Então, isso é um dos grandes papéis da Procuradoria da Mulher, que agora fez 10 anos, entrando na Procuradoria. Por quê? Que a senhora assumiu este ano, Esse né? ano, a Procuradoria da Mulher no Senado. Eu vou ser a Procuradora 2023-2024. Então, o que eu digo é o seguinte: a gente vai se debruçar não só sobre a violência, que nós vamos evidenciar, mas tendo esse olhar diferenciado. Nós estamos fazendo a cartilha da Lei Maria da Penha, porque a gente sabe que a gente já tem uma lei bem poderosa na punição, mas estamos sabendo também que não está resolvendo. E faz 17 anos esse 17 ano, né? anos não está resolvendo, que mesmo sabendo que o feminicídio é um crime hediondo, é isso tudo. Então, a Procuradoria, eu costumo dizer, como as mulheres do Brasil dizer que não tem nada a ver com política. Isso é a coisa que eu estou mais evidenciando nas palestras, onde se está formando, onde tem Secretaria de Mulher nos estados, nas procuradorias, tentando a gente reunir para dar visibilidade. Como eu vou dizer, como mãe, ou como qualquer outro tipo de profissão, que eu ouço isso, não tenho nada a ver com política, senadora. Eu disse: senhora, eu não entendo. Se quem decide o seu salário de todas nós é uma decisão política,
Se quem define as horas que nós vamos trabalhar é uma decisão política, se quem define com que idade vamos nos aposentar é uma decisão política. E mais, quem define qual a quantidade de recursos vai para a educação pública dos filhos, quem define a quantidade de recursos para a saúde, para o SUS, para você não ver seu filho morrer de morte evitável porque não tem os recursos, me desculpe, mas a gente tem tudo a ver com isso. Ou a senhora acredita que se a gente tivesse mais mulheres na política, que é isso que eu faço o convite todo dia, eu digo que a Procuradoria tem todas essas funções, o acompanhamento, o encaminhamento no caso de violência, para a gente mandar para o Ministério Público. Eu já reuni Ministério Público, da Mulher, Casa da Mulher Brasileira, tem isso, mas nós temos que estar nas decisões políticas. Então, por exemplo, você acha que se a gente fosse maioria, ou pelo menos 40% do Congresso, teria o aprovado, agora na reforma da Previdência, aumentando 7 anos a mais de trabalho para nós mulheres? Claro que não, gente. Então, eu me entusiasmo com essa questão da Procuradoria e com os meios de comunicação. Eu estou dando aqui essa entrevista e acho importantíssimo. Gente, informação é poder. Não adianta a gente aprovar leis e não dar visibilidade. Se você não conhece, você não cobra. Ontem eu vi uma entrevista de Marta, não sei se você chegou a ver. Marta, nossa jogadora de futebol, que desbravou no mundo todo, quando fala em futebol, fala em Marta. Aí quando o repórter, eu não sei se foi de uma grande rede de televisão, perguntou ela, por que você acha que, como você conseguiu isso? Como demorou? Ela disse, eu queria dizer aos senhores que nunca os senhores, a grande mídia, nos mostrou que nos Estados Unidos, na França, as mulheres já podiam jogar futebol. Então, eu não tive essa referência. Por isso que eu tive que desbravar mais do que as outras. Ou seja, ela mostrou, como a gente tem que mostrar, importância de dar visibilidade. Ninguém empodera, eu digo às mulheres, ninguém empodera mais a gente do que a informação. Informação. E eu cito aqui, eu digo, gente, quem mais salvou nesse país, nessa Covid, nessa pandemia, SUS, maravilhoso, se viu para mostrar a importância do SUS numa pandemia dessa, vacinas e a mídia. A mídia nos salvou milhões de brasileiros e brasileiras, evidenciando a ciência e combatendo as fake news. Mas, senadora, em relação à necessidade de aumento da participação feminina das mulheres, a senhora acredita que a legislação já é suficiente ou ainda há mais o que fazer? É uma questão de mudança cultural? Em que pé a senhora acha que a questão está? Nós temos um trabalho árduo, se a gente for ver, faz menos de 100 anos que nos permitiram votar. De 32, embora eu seja do Rio Grande do Norte, que a Alzira Soriano, em 28, viu uma brecha na Constituição do Estado, que todos podiam votar e ser votados, era Juvenal Lamartine, o então governador, e ela foi eleita lá, no meio daqueles coronéis. Mas também, quando chegou aqui, eles fizeram questão. O que eu chamo a atenção aqui é o seguinte, a gente precisa de cotas, de cadeiras, como foi feito no México, na Argentina, como a sociedade nos deve isso. Nos deixaram sem o direito, primeiro, de aprender a ler e escrever, anos, depois sem poder votar e ser votado, sem participar. Então, para a gente chegar lá, para ter um mínimo de igualdade, os países que usam burcas têm mais representatividade feminina do que a gente. Então, nós precisamos, que a gente tentou aprovar, eu era deputada federal, a gente justamente cadeiras, vamos botar assim, vai ser no mínimo 30% de mulheres em tanta legislatura, a gente não quer
privilégio. A gente quer justiça, né? Coloque as mulheres tendo cadeiras por 2 ou 3 legislaturas, que foi feito no México, que vão nos empoderar. E daí para frente a gente vai andar. É porque hoje com a as próprias legislação pernas. prevê percentual de candidatas Datas, mulheres, né? Não prevê percentual de cadeiras no não vem. parlamento. Então, temos percentual de mulheres, avançamos. E Porque destinação de recursos para candidaturas de mulheres candidaturas, também, né? que isso foi obrigado a ser feito pelo o Tribunal Superior Eleitoral, né? Que botou, não adiantava, nos colocavam como candidatas e não nos ofereciam condições de fazer uma campanha. Não estou falando aqui de gastar muito dinheiro, mas como fazer a propaganda, está entendendo? Acho que nós só vamos conseguir chegar lá se tivermos essas cadeiras. E é uma luta que a gente não vai desistir. Senadora, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o novo Mais Médicos. Em que medida a senhora acredita que a recriação do programa Mais Médicos impacta a saúde pública no Brasil? Olha, é um impacto, um dos maiores, gente. A saúde primária, que é uma coisa que ficou anos desconsiderada, quando a gente trouxe o Mais Médico. Ou seja, o Mais Médico é aquilo. O médico que não quer ir para os rincões, o Mais Médico ia. É um programa maravilhoso, gente. Vai salvar vidas, já está salvando enquanto eu estou dando essa entrevista aqui. Quantos brasileiros já não tiveram sua prescrição para ir na farmácia, receber o seu medicamento de hipertensão? Quantas mães não estão fazendo o seu pré-natal? Nada contra incluir as tecnologias. Mas eu digo aqui, qualquer médico, eu como médica, com um tensiômetro, um estetoscópio, um termômetro para verificar a temperatura, e vamos botar uma maquinazinha que fazer uma glicemia de periferia, nós damos mais de 95% dos diagnósticos. Por quê? Agora, para isso, eu preciso ouvir o doente, auscultar, examinar o doente. Muitas vezes, o médico da saúde primária em olhar a mucosa do paciente. Isso eu fiz um desafio, eu venho fazendo desde que eu sou deputada. Quando botou o Mais Médico, eu sempre fui a favor. Eu sou médica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já tinha minha vida em Natal, não ia para o interior. Aí você nem vai e nem quer que o outro possa ir. Aí eu acho que isso é o extremo do egoísmo e nós não temos esse direito. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Aí eu que agradeço, gente, insistindo, vamos dar visibilidade. E faço esse apelo sempre à mídia, vamos divulgar, no caso da Procuradoria da Mulher, essa importância das mulheres participarem da política, porque fazer de conta que não que não tem nada a ver, é impossível, né? Isso não existe, porque define tudo na vida da gente. As decisões são políticas, gente.